Olá! Ao vivo! Muito feliz aqui com vocês. Eu sou a Marcela Bernardi, sou psicóloga, professora de aula particular para crianças e através das lives que eu faço por aqui sempre, especialmente nesse momento, o meu objetivo é ajudar você a também ganhar mais de R$ 3.000 por mês como renda extra, com aulas particulares transformadoras com foco para crianças do ensino fundamental 1, mesmo que você não tenha experiência, ou seja, mesmo que você nunca tenha dado aula particular. Eu tô aqui passando sempre dicas para você para mostrar o quanto é possível você também, independente de onde você mora, de qual seja a sua região, você também conseguir ganhar muito bem com aulas particulares transformadoras para crianças. Eu vou falar sobre algo que, se você não cuidar, vai te atrapalhar nesse objetivo de você conseguir ganhar mais de R$ 3.000 por mês com aula particular. Se você não cuidar disso, que eu vou te contar hoje na live, vai ficar sim mais difícil você chegar nesse objetivo, que é mais do que possível, concreto, real, mesmo que talvez hoje, se você ainda não dá aula particular, ache até então que não. E se você está me acompanhando aqui há um pouquinho mais de tempo, eu sei que você já viu o tremendo potencial que existe quando a gente fala de dar aula particular para crianças. E o que eu vou falar para vocês aqui hoje, escutem com o coração muito aberto, viu? Porque em um primeiro momento talvez fique aquele ponto de interrogação, mas por que a Marcela está falando isso? O que isso tem a ver com dar aula particular para criança? E tem tudo a ver. Até porque quando eu falo sobre dar aula particular para criança, e quem é profissional que vai muito além de ensinar, do método MAD, por exemplo, sabe bem a fundo, né, o que eu quero dizer com isso, eu falo para a gente ir realmente muito além de ensinar. E não tem como a gente pregar uma coisa para a criança, propor para aquela família uma aula particular diferenciada, que de fato seja transformadora, se a gente, em contrapartida, não cuidar de algumas coisas na nossa própria vida. Ou seja, não adianta eu sugerir para aquela família algumas coisas, propor algumas situações, algumas questões específicas para aquela criança que é meu aluno ou que vai vir a ser, caso você ainda não esteja dando aula particular, se eu não for congruente, ou seja, se eu não for coerente, não tem como eu pregar algumas situações para aquela família que eu, na minha própria vida, não estou ou esteja, né, desenvolvendo aí na prática. Eu preciso fazer aquilo que eu também falo para aquela criança fazer, que tem a ver com ir muito além de ensinar na aula particular, sim, e tem a ver com o fato de que eu só vou conseguir realmente ir muito além de ensinar, ou seja, me diferenciar no mercado, realmente ter resultado de reconhecimento profissional e financeiro com a aula particular, chegando aí, no mínimo, com tranquilidade, aos R$ 3.000 por mês, se eu for coerente. Se o que eu estiver propondo para aquela família faz tanto sentido e eu acredito tanto naquilo, porque de fato é tão real e verdadeiro, que eu também pratico na minha própria vida. Se não for assim, não vai funcionar. Então, por isso que eu falo, escute com o coração aberto para você entender, né? Onde a gente vai chegar com essa questão aqui hoje. A gente tem muitas lives ainda, então tem algumas lives que eu trago dicas mais práticas, e a live de hoje vai ser algo mais voltado para a nossa preparação, né? Aqui, mental também. É como se a gente pensasse em ir para o campo de batalha. Então, dar aula particular é, de fato, ir para o campo de batalha, mas não entenda isso como algo pesado e difícil, não, né? Para ficar fácil essa analogia, ou seja, quando eu for para a prática, quando eu for para o campo de batalha, eu preciso antes ter me preparado. E o que eu vou trazer para vocês aqui hoje faz parte dessa preparação mental que a gente precisa ter para ir para o campo de batalha, porque senão, no campo de batalha, as coisas podem se tornar mais difíceis, mais complexas. É simplesmente dar uma aula particular? Não. É muito mais prazeroso do que a gente imagina. Talvez se hoje você ainda não dá aula particular para criança,
mas você precisa estar preparado para ser esse profissional realmente diferenciado aí na tua região e para que, de fato, você consiga, se diferenciando, ter, né, algo na tua mão que seja algo até exclusivo teu, e quem é do método MAD sabe bem disso. Puxa, eu tenho um método específico para eu seguir de aulas particulares transformadoras que vão muito além de ensinar. E tudo isso tem a ver com a gestão do tempo. Se você não faz uma gestão eficiente do teu tempo hoje, e é uma das coisas que a gente prega muito para a criança, que é o nosso aluno, ou que vai se tornar ainda, né? Para que essa criança tenha uma rotina, para que ela consiga ter o melhor aproveitamento dos estudos, né? A gente faz um trabalho muito forte em conjunto com a escola, com a família, precisa ser assim. A criança é um único ser, então não tem como eu separar aquele ser humano da vida que ela leva em casa e da vida que ela é sendo meu aluno de aula particular. Não existe isso, é uma única criança, é um único ser humano. Da mesma forma nós. Então, o mesmo tanto que a gente prega e pratica, para quem é MAD sabe, nas aulas particulares com as nossas crianças, a questão da gestão do tempo, o quão essencial ela é lá, ela é e precisa ser na nossa vida também. Se você não cuidar dessa gestão do tempo, e eu vou falar mais profundamente sobre isso hoje, vai ser realmente mais difícil você conseguir chegar a ganhar os 3 mil reais por mês com aula particular, viu? Não desmereça isso. Não pense você que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque tem tudo a ver. Quando eu me refiro à gestão do tempo, eu também me refiro a ter uma rotina. E sabe por quê? Olha só que interessante. O ser humano precisa de organização. Organização de modo geral. Então, organização de espaço, né? Puxa, eu viver em um ambiente organizado. Deixa eu dar um exemplo mais claro. Se eu pegar uma caixa, por exemplo, uma caixa que está cheia de coisa jogada ali dentro, um monte de coisa já jogada, e aí eu tenho alguma coisa importante para guardar dentro daquela caixa. Se eu for simplesmente pegar uma coisa importante, uma caneta, que seja uma caneta importante, enfim, e jogar naquela caixa, e é uma caixa grande, quando eu precisar dessa caneta de novo e for abrir aquela caixa para localizar aquela caneta, vai ser mais difícil, ou um documento, enfim, normalmente é documento que a gente precisa e está perdido em alguma caixa, né? Eu vou precisar abrir e procurar dentro daquela caixa e vasculhar e mexer em tudo até localizar o bendito documento, porque a caixa estava bagunçada. Eu não organizei a caixa antes. Diferente do fato de, se eu organizo essa caixa antes para daí guardar esse documento que eu preciso, seria muito mais fácil, né? Quando eu abrir essa caixa uma próxima vez, eu abrir, já bater o olho e ver onde é que está aquele documento. Entenda-se caixa, gaveta, armário. Eu usei aqui a analogia da caixa para você conseguir visualizar. Por que eu falo isso? Porque isso faz parte da organização que é tão necessária na nossa vida. O ser humano precisa de organização, de espaço, como exemplo dessa caixa, desse armário. Pensa você se em algum momento da tua vida já não foi difícil você localizar alguma coisa importante assim que você precisava achar, e estava no meio de uma bagunça, né? Mesmo que uma bagunça organizada para você, é mais difícil da gente localizar. Da mesma forma, a gente precisa de organização de tempo. E organização de tempo é rotina. Nós precisamos ter a previsibilidade, saber o que vai acontecer agora, depois, amanhã e depois e assim por diante. Ou seja, ter uma rotina, ter um cotidiano bem definido. Sabe o que acontece quando você não tem? É muito comum cair para um dos dois extremos, e a nossa vida parece que cada vez mais está mais e mais polarizada, assim, né? Ou para um ou para outro extremo. Impressionante como é assim. E o equilíbrio, a via do meio, é sempre o mais coerente, né? Logicamente. Quais são esses extremos perigosos da gente cair se a gente não cuida da gestão do tempo? Ansiedade ou depressão. Não no sentido literal da questão da depressão em si, mas também, né? Então, não no sentido literal, mas também, enfim, para você entender onde a gente vai chegar com isso. Se eu vivo presa ao passado ou remoendo coisas que já aconteceram, o que aconteceu no dia de ontem, o que aconteceu na semana passada, o que eu não fiz no mês passado, que está se refletindo em alguma questão da minha vida hoje,
E se eu fico mastigando mentalmente muito isso, referente ao passado, é mais fácil eu cair em um estado de tristeza, de depressão, não no sentido literal, mas também, né? E aí, parênteses, até dentro da terapia, quando a gente vê casos diagnosticados de depressão, a gente vê muito essa questão de algo estar preso e relacionado a esse passado, ao que já passou, e a gente não tem ingerência, não tem controle sobre esse tempo que passou. Então, o excesso de passado vai nos travar, vai nos levar para esse polo aqui. Da mesma forma, o excesso de futuro. E se eu começar a dar aula particular e não der certo? E se eu não conseguir aluno? E se aqui na minha região não funcionar? E se eu não der conta? E se eu não souber ensinar criança? E se? E se, né? Esses inúmeros pensamentos. E se tal coisa acontecer? E se tal coisa não acontecer? E se isso? E se aquilo? E 90% desses e se não são e se positivo na nossa vida, né? São e se negativos. A nossa mente tende a ir para o lado negativo da coisa. 90% deles, que são negativos, por sinal, nunca vão acontecer de fato na vida real. Eles só vão ficar aqui na tua cabeça, na tua mente. Mas o fato de você se prender a isso, ou seja, esse EC é algo que ainda nem chegou, e 90% das vezes nem vai chegar a esse pensamento que você imagina, é futuro. Você também não tem ingerência sobre isso, você não tem esse controle sobre o tempo que ainda nem chegou. Vai te levar para o outro polo da ansiedade. Então, olha como é delicado quando a gente fala de gestão de tempo. Porque a única coisa que de fato você tem é esse exato momento em que você está me ouvindo agora. E o que eu acabei de falar já ficou para trás, já é passado e já foi. E o que eu ainda vou falar na live ainda não chegou. Também é futuro, não resolve. E como é difícil a gente se prender ao óbvio, que é a única coisa que a gente tem controle. E aí, trazendo essa questão dessa consciência, né? E hoje a gente precisa aprofundar um pouco esse nosso nível de consciência com relação a isso, para se preparar de fato para o campo de batalha maravilhoso que é da aula particular, para a gente ter uma mente bem blindada e com essa consciência tamanha, para que de fato a gente consiga ir muito além de ensinar, aplicar uma boa gestão do tempo com a criança, que vai ser o nosso aluno também, porque a gente vai ser coerente, né? Opa, eu falo para a criança fazer o que eu também pratico na minha vida. Senão, em algum momento, essa corda vai arrebentar. A tendência é, de fato, isso acontecer. Não tem como eu ensinar algo que eu também não sei. Não funciona. Eu preciso saber antes. Eu preciso estar preparada antes. E tem tudo a ver com o fato de eu conseguir arranjar tempo para mim nessa agenda também, essa gestão do tempo, esse meu cotidiano. Afinal de contas, a vida é sua. E qual é o nível de prioridade que você se dá na própria vida hoje? Você está tendo tempo, por exemplo, de fazer coisas que você gosta ou não? Você está simplesmente vivendo a vida, vendo a tua própria vida passar, talvez deixando lá para trás coisas que você amaria fazer e que você não tem tempo. Mas você só não tem tempo porque você não está sabendo gerir esse tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia. E quando eu falo isso, se você tem uma mente muito voltada para o passado, de repente, né, que isso não se torne uma mastigação mental para você se culpar e se cobrar desnecessariamente, então eu vou te trazer um refrigério com relação a essa questão que eu acabei de colocar no teu colo aí sem querer, né? Não é também por uma única vez que você faz algo errado ou deixa de fazer que aquilo vai determinar o teu futuro, vai determinar a tua vida. Não. Vamos para exemplos práticos. Nem para o lado bom, nem para o lado ruim da coisa. Quer ver só? Se eu quero ter um corpo dos sonhos, e aí eu for para academia, e um único dia na academia eu fizer muito exercício, muito abdominal, muita musculação, seja lá qual for o tipo de exercício que eu quero fazer, né? E nesse um dia eu fizer muito, não é por ter ido um único dia ou até uma única semana, e eu fui uma semana a fio, todos os dias aquela semana eu fui para academia e me esmerei muito, né? Me dediquei demais nessas atividades físicas. Não é pelo fato de eu ter ido uma semana que depois de uma semana eu vou sair com o corpo dos meus sonhos. Não. Porque a vida não é uma corrida de 100 metros. Dar aula particular para crianças também não pode ser enxergado como uma corrida de 100 metros.
precisa ser visto como uma maratona. Da mesma forma, não é porque eu comi muito doce hoje, me ataquei em chocolate, abri uma caixa de bombom, ai que delícia, não fiz isso, mas queria. Me ataquei numa caixa de bombom, que eu vou amanhã acordar gorda, por exemplo, ou acima do peso que eu gostaria de ter. Não. Não é da noite para o dia que as coisas nos pegam, que nos atacam, nem para o lado bom, nem para o lado ruim. Para tudo na vida é assim. Então, não se martirize e não se culpe se de repente ontem você não fez o que você gostaria e que estava se propondo a fazer. Se de repente semana passada você também não fez. Porque isso não vai determinar a sua vida. Porém, tenha a consciência e saia daqui hoje sabendo que se a partir de agora você está tomando uma decisão e de fato você quer, puxa, e agora é um momento bem legal para a gente falar sobre isso, porque a gente está no início de 2023, né? Normalmente tem a virada ali do ano no Réveillon, a gente faz um monte de promessa, tem quem come uva, tem quem pula a onda do mar, enfim, cada um com as suas crenças, né? Tem quem escreve lá o planejamento, as metas para o próximo ano, mas quantas dessas pessoas de fato conseguem colocar em prática o que elas mesmas se propuseram a fazer de diferente para esse próximo ano? E o ano está começando agora. Então aproveita o momento que a gente está para se questionar sobre isso. Mas para se questionar fazendo uma gestão eficiente do tempo. Não caindo na falácia do planejamento, né? Para você se prometer demais alguma coisa que você sabe que não vai cumprir, mas por outro lado, não se deixando levar para a estagnação, né? Que é aquele outro polo que vai cair lá na tristeza, na depressão, ou eu procrastino, que eu sei que eu tenho que fazer, e não faço, não saio do lugar. Isso começa a se tornar algo pesado em termos até de tristeza emocionalmente falando, ou a minha mente está tão acelerada, meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que a ansiedade consome e eu também não consigo sair do lugar, ou eu coloco uma lista de coisas para eu fazer tão grande, tão absurda, e não sei subdividir essas tarefas que eu tenho para fazer em tarefas menores, por exemplo, que também não vai funcionar. Então, para você começar a dar aula particular para crianças, por exemplo, você está começando do jeito certo se você está me ouvindo aqui. Porque é um degrauzinho por vez, é um passo por vez. É você montar uma agenda coerente. É você, a partir de hoje, se questionar. Puxa, hoje, no dia de hoje, eu fiz algo para me aproximar da história de ganhar 3 mil reais por mês com aula particular, ou o que eu fiz hoje acabou me afastando desse objetivo. E sem culpa e sem peso. Eu só vou fazer um balanço para minha consciência perceber, puxa, eu estou mais perto ou eu estou mais longe. E o fato de você estar na live aqui, me ouvindo, tenha a certeza disso. Faz você se aproximar desse objetivo. Você está elevando o teu nível de consciência sobre isso. Sobre a gestão do tempo. Puxa, legal. Então eu vou pegar uma agenda, vou pegar um planner, são inclusive recursos que eu recomendo, né, que você tenha. Já fiz live aqui, se você quiser, procura aqui nas minhas redes sociais sobre coisas eficientes, né, para você gerir bem o tempo, driblar a procrastinação. Então, agenda, planner, cores, lista de prioridades, ter um bloquinho sempre por perto, desabilitar notificações, usar a matriz de Eisenhower, enfim, e mais inúmeras coisas que tem de recursos para te ajudar nessa gestão do tempo. Mas saiba você que tá tudo bem, o momento que você tem é o presente, é sim necessário você pensar no futuro para você ter esse futuro planejado, assim como você está pensando agora, o que eu vou fazer de diferente para 2023, como é que eu vou me tornar um profissional super capacitado e, por que não, o profissional de referência na minha cidade para dar aula particular para crianças. Isso é maravilhoso, o cérebro precisa disso, essa esperança, essa ambição boa, né? E a ambição, ela é diferente de ganância, a ambição a gente precisa ter, não é relacionada a você se prender só ao futuro e pensar nas coisas negativas sobre o futuro que nunca nem vão acontecer, que são os pensamentos EC. Então pense você que, puxa, o que eu faço no dia de hoje, mas que eu repito amanhã, repito depois de amanhã, ou seja, fechei uma semana repetindo tal coisa, se eu repetir uma semana inteira, repetir dia, eu fechei uma semana.
E aí, o que eu faço nessa semana, que eu faço de novo na semana seguinte, determina o meu mês. E o que eu faço nesse meu mês, e no mês seguinte, determina o meu ano. E o que eu faço ano após ano está determinando a minha vida. E por isso é tão fácil a gente cair nessa estagnação, na procrastinação, ou na ansiedade extrema, ou até na depressão. Por isso que hoje em dia é muito fácil, infelizmente, a gente cair para um desses dois polos, porque a gente não se dá conta desse óbvio. Puxa, eu tenho controle sobre o aqui e agora, eu tenho controle para, a partir de agora, mudar o que eu quero fazer no meu dia. Então, eu vou reorganizar a minha rotina, ou eu vou começar a ter uma rotina porque eu preciso ter essa previsibilidade de tempo, vou diminuir as tarefas ou vou subdividir as tarefas, vou colocar no papel e tirar do papel de acordo com o que eu consigo fazer, subdividindo tudo isso ao longo de uma semana, para que chegue ao final da semana e eu saiba, puxa, o que eu fiz nessa semana? Dessa vez, me afastou ou me aproximou do objetivo de ganhar mais de R$ 3.000 por mês com aula particular para criança. E quando você vai enxergando isso, um passinho por vez, né? Um passo. Se a gente olha para uma escadaria e eu estou lá no primeiro degrau e eu sei que eu quero chegar lá no topo dessa escada e vou chegar, e creia, você vai, mas se eu simplesmente olho aqui, eu vou cair na ansiedade. Naturalmente eu vou cair, porque é impossível dar um salto quântico. Porque a nossa vida não é um salto, uma corrida de 100 metros. A nossa vida precisa ser vista como uma maratona, com constância, com consistência. Seja constante, seja consistente nos seus atos. Não dê esse tiro aí de 100 metros. Ah, mas eu divulguei que eu dou aula particular. Eu não recebi nenhuma resposta, então esse negócio não é para mim. Mas você teve persistência, você foi constante, você foi consistente, como uma maratona prega que a gente seja, e é uma ótima analogia, uma metáfora para a nossa própria vida, entende? E por que eu falo isso? Porque tem a ver com esse amiguinho aqui, ó. Sabem o que é esse amiguinho fofo? É um neurônio que a Mariângela, querida, aluna do MAD, fez para mim. Coisa mais linda, por sinal. É um neurônio. Neurônio é nossa célula cerebral. E os bilhões de neurônios que a gente tem no cérebro se comunicam entre si o tempo todo, e essa comunicação entre os neurônios se chama sinapse, que é justamente, né, um impulso elétrico de um neurônio para o outro neurônio. E quanto mais a gente, então, chega lá o impulso aqui, passa por aqui e vai para o próximo neurônio, e assim vai. Imaginem vários desses neurônios para uma coisa que você faz todo dia. Puxa, todo dia eu tomo banho, todo dia eu escovo os dentes, pegando qualquer situação corriqueira da nossa vida que a gente já faz no automático, que a gente nem precisa escrever na agenda, mas já está lá dentro da nossa rotina, né? Automaticamente, sem eu precisar me preocupar em lembrar o que eu tenho que fazer no dia de hoje ou no dia de amanhã. O caminho cerebral, o caminho que esses neurônios fizeram, repetiram hoje, repetiram amanhã, repetiram depois da manhã, repetiram uma semana, semana após semana, repetiram um mês, repetiram meses, repetiu o ano, e a vida toda eu estou tomando banho, estou escovando os dentes, por exemplo. Esse caminho já é automático, o caminho neuronal é automático. E assim a gente cria hábitos bons e hábitos ruins. Todo hábito é passível de ser mudado, tanto o bom quanto o ruim. E a gente ensina isso também na aula particular, né? Uma aula particular transformadora, usa recursos da neuroeducação, tem o entendimento essencial, mas só para você entender que o caminho cerebral que existe lá dentro, que esses neurônios já percorreram todos os dias, essa repetição faz com que essa história, essa questão, essa atividade, essa ação se torne automática. Fisiológico nosso. O cérebro não precisa despender energia para parar e pensar em alguma atividade que ele já tem o impulso elétrico da sinapse automatizado. Na criança funciona assim também. Então, por que é importante você, mais do que nunca, pensar seriamente sobre criar uma rotina para você, se você não tem? Ter o teu ritual na parte da manhã, ter um momentinho para si todos os dias, seja qual for esse momento, para fazer o que você gosta, para o teu cérebro se habituar com essas ideias, para que esse caminho cerebral
seja já tão natural, esteja tão automático, que você nem precise pensar para fazer, que você não precise se desgastar lá indo para o polo da tristeza, da depressão, nem indo para o polo da ansiedade, meu Deus, socorro, é um monte de coisa, tem que pensar nisso, tem que pensar naquilo. Pare na procrastinação, não saiba nem por onde começar a dar aula particular, não consiga enxergar um degrauzinho por vez, um tijolinho por vez, e simplesmente veja essa escadaria toda e ache que é algo muito distante para você, sendo que está no óbvio, está tudo bem. Se até hoje você acha que o que você fez afastava você do objetivo de ganhar bem com a aula particular, que bom que você está aqui. A partir de agora, você começa a dar micropassos. Então, escreve quais são os micropassos que você vai conseguir dar amanhã em direção a dar aula particular para crianças, se capacitar como um profissional diferenciado e, como consequência desse teu trabalho, ganhar bem. Talvez seja o fato de você, um micropasso, puxa, eu vou comprar uma agenda. Ou eu vou usar a minha agenda. Ou eu vou organizar um planner para mim. Um planner é um planejador no português, claro, né? A gente chama de planner. Ó, eu tenho o costume ainda de usar agenda física, de usar planner físico de papel também, mas existem uma série de aplicativos virtuais que você usa para fazer uma boa gestão do teu tempo. O importante é que você encontre o que mais faz sentido para você e comece, de fato, a subir esse degrau, que é o micropasso que você vai dar. E sabe, essa constância e essa consistência que você precisa ter no teu dia a dia vai fazer, sim, você conseguir dar conta de dar aulas particulares transformadoras para crianças e aí, como consequência, ganhar mais de 3 mil reais por mês por conta disso. Porque você vai ter tempo, por exemplo, de cuidar da tua mentalidade, tempo para o teu próprio bem-estar, para o teu hobby, para fazer o que você gosta. E temos dias e dias, não só em questão de dar aula particular, mas em termos da própria vida. Tem dias que a gente acorda bem, tem dias que a gente acorda não tão bem assim. Tem dias que o dia começa bem, de repente acontece alguma coisa lá no meio do caminho, a gente é ser humano, os nervos vão vir à flor da pele, né? E se a gente não está bem, até para saber gerir as próprias emoções, se a gente não tem autocontrole, dificilmente a gente vai lidar muito bem com essa criança, que é o nosso aluno. E aí lembre você que você é um educador, você é um adulto. Aquela criança na aula particular precisa de você. E se você quer ir muito além de ensinar, você vai ver o quanto o teu trabalho passa realmente muito além da disciplina que a criança tem dificuldade, muito além do que a mãe, do que a família, do que o responsável pela criança que te contratou pediu para você fazer nas aulas particulares. Muito além disso, de verdade. É por isso que você fideliza aquele aluno, você fica com aquele aluno 1, 2, 3 anos, a mãe pede para você começar a atender o irmão que nem tem dificuldade de aprendizagem. A partir daquela mãe, você é indicada para mais uma família, para mais uma família, mais uma família, e você tem uma agenda completa de alunos só de indicação. Não é nem por conta de propaganda que você faz, mas é por conta de indicação. Você chega no que eu chamo de problema bom, puxa, ter lista de espera, ter fila de espera, de pessoas esperando para você atender a criança de aula particular, sendo que devem existir profissionais aí na tua região, no mercado, que estejam com agenda disponível para dar aula particular. E por que aquela mãe insiste que vai ser você? Não, não, Marcela, por favor, eu preciso de um espaço na tua agenda. Então, começando 2023, já me fala como é que estão teus espaços aí, porque só depois que eu souber como é que está a tua agenda é que eu vou matricular o meu filho na escolinha de inglês e de natação que eu quero matricular, viu? Eu preciso antes garantir o horário com você. É o que acontece. E pode acontecer com você também. Mas isso passa por esse nível de consciência que eu estou trazendo para você aqui na live hoje. Não desmereça essa questão mental e não desmereça a gestão do tempo, que é fundamental. Fundamental. Tenha sempre em mente, a partir de hoje,
Antes de você deitar, quando você começar o dia, repasse, né? O que você vai fazer no dia e o que você fez no dia anterior. Afastou ou aproximou você dos teus sonhos, do objetivo de você fazer desse ano de 2023, por que não, o melhor ano da tua vida, com reconhecimento profissional e financeiro. E quando eu falo sobre ganhar mais de 3 mil reais por mês como renda extra com aula particular, eu falo sobre ganhar muito mais do que isso. Tem profissionais que são capacitadas pelo método MARI, por exemplo, que ganham 6 mil reais como renda extra, 7 mil reais todos os meses, e renda extra porque elas trabalham em escola. Ou seja, elas não têm todo o tempo disponível do dia para dar aula particular. Elas dão aula particular no paralelo. E ainda dão conta do quê? De cuidar da família, de cuidar de si mesmo, porque é essencial, elas têm uma boa gestão do tempo, afinal de contas, todo mundo tem 24 horas por dia. Mas não se preocupa com isso, assim, não se preocupa em termos de você cair lá sem querer no polo da ansiedade, não. Beijo, beijo, super obrigada pela companhia hoje. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.